Ho, 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 minasan. Você conhece a expressão chamada Monzenbarai? Só. Monzenbarai. Monzen significa na frente do portão. Monzen, monzen. E barai. Barai é o verbo harau. Verbo harau. Só que você pega o verbo harau, você bota na forma renyoke. Aí ele vira harai. E aí quando você vai pegar esse harai e juntar com esse monzen, você vai ter que pegar esse ha e botar ele, fazer o efeito de rendaku. Esse efeito de rendaku. O efeito de rendaku serve para pegar esse ha, vai virar, esse ha aqui vai virar ba. Então vai virar harai, vira barai. Então fica monzen barai. So, monzen barai. Monzen barai. Vamos ver essa expressão Monzen Barai. Já que Minasan tá dizendo que sabe ou que não conhece. Se não conhece, vamos ver o que significa Monzen Barai. Que era uma expressão que aconteceu na era Edo. Então vamos ver, né? Vamos aproveitar também. Vamos usar o dicionário monolíngue. Dicionário monolíngue é um dicionário bom. Dicionário que todo mundo deveria usar. Um dicionário monolíngue para aprender a aumentar o vocabulário. Então, Minasan, vamos aprender japonês com a palavra Monzenbarai. Então vamos lá. Vamos aqui para minhas notas, anotações. Então, como o Papai Noel disse, vamos aprender japonês usando a palavra Monzenbarai. Mas o intuito aqui não é somente aprender a palavra Monzenbarai, e sim também aprender outras palavras utilizando o dicionário monolíngue. Essa é o desafio, aprender usando o dicionário monolíngue. Então, eu sei que vocês perceberam que o Papai Noel só disse o significado de Monzen, mas vamos tentar procurar a palavra Monzen no dicionário monolíngue e ver basicamente o que ele disse. O Papai Noel já tem dito que essa palavra Monzen significa na frente do portão, mas vamos ver em japonês, no dicionário monolíngue, como Monzen seria explicado. Quando você pesquisa pela palavra Monzen, ele vai dizer que significa Mon no Mae, significa Mon, portão, e Mae significa frente, ou também Mon no Atari. Mon significa portão, como eu já disse, e Atari significa ao perto, significa meio que na frente, perto do portão. E são imagens como essa que surgem. Tipo essa daqui, e essa daqui, e essa daqui. Tendo descoberto a primeira parte, Monzen, a gente tem que descobrir a segunda parte da expressão, que seria o barai, que vem, como o Papai Noel disse, que vem da palavra harai, que vem da palavra harau, o verbo harau, que significa pagar. Mas não só significa também pagar. Porque se a gente fosse botar, tipo assim, Monzen com harai e, tipo, pensar que seria com o significado de pagar, não encaixaria muito na expressão pagar na frente do portão. Não tem nada a ver com a expressão Monzen barai. Então, o que é esse harau? O que esse verbo significa, harau? Ele tem mais ou menos 3 significados. Então, vamos pesquisar no dicionário monolíngue o que significa o verbo harau. Quando a gente pesquisa no dicionário, ele diz que harau tem mais ou menos 3 significados, 3 tópicos que decorrem em relação ao significado de harau. Então, primeiro tem subtópicos para falar o que cada subtópico significa. No primeiro tópico já diz assim: Fuyo, jama na mono o furi o gokashitari, hataitari nado shite torisaru. Esse é o significado. Fuyo significa fu significa não e yo significa precisar. Uma coisa desnecessária, uma coisa que não precisa. Jama significa incômoda, uma coisa que incomoda. Jama na mono, uma coisa que incomoda. Furi ugokashitari seria balançar e mover, tipo balançar e mover essas coisas desnecessárias e coisas que me incomodam. Hataitari vem de hataku, que significa bater, tipo pá, 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 pá. Você pegar um tapete e aí você fica dando umas palmadas assim, pra tirar essa fuyo, essa jama na mono, essa poeira, que poeira é uma coisa que você não quer, é uma coisa desnecessária, uma coisa que incomoda, então você bate, dá umas lapadas, você balança o tapete e é meio que isso. Você torisaru, você tira essa coisa, você elimina essa sujeira, essa coisa que você não quer. O primeiro tópico é mais ou menos dizer que você tira uma coisa desnecessária, uma coisa que te incomoda de algo. Esse é o significado do verbo harau. No subtópico fala assim: Kiri to shitari, yokuzama ni kiru you na dousa o shitari shite torinozoku. Eu achei interessante esse verbo kiriotosu, que tá aí na frase como kirioto shitari. Então, pesquisando, ele diz assim:
Mono no ichibu o kite hontai kara hanasu, que seria mono no ichibu, mono seria coisa, ichibu seria uma parte, então seria uma parte de alguma coisa. Kite seria cortar e hontai seria o corpo principal, kara do corpo principal e hanasu, separar do corpo principal. E aí eles botam um exemplo que é um exemplo interessante, que seria pan no mimi o kiriotosu. Esse traço é pra gente substituir o verbo que a gente tá procurando, que seria kiriotosu. Então, pan no mimi o kiriotosu, que seria pegar as orelhinhas do pão e você tirar essa parte, que é essa ichibu, mono no ichibu, que seria o pão, pão no ichibu, que seria essa pan no mimi. A gente tira esse pan no mimi e, tipo, deixa só o pão, o conteúdo do pão. E isso aqui é o pan no mimi, que seria as bordas do pães, que a gente diz, as bordas do pão de forma. No segundo significado de kiriotosu, ele bota como tebo no ichibu o koashite mizu o nagasu, que seria tipo, tebo significa tipo dique, e ichibu seria uma parte, tipo um pedaço desse dique, você quebra e você deixa a água vazar. Isso seria o kiriotosu. E aí ele bota um exemplo, tebo kiriotosu, que seria quebrar esse bagulho e deixar a água passar. E tem o terceiro significado, tsurushite aru maku no jobu o hazushite iki ni shitai otosu. Tsurushite aru, tsurusu significa pendurar e tsurushite aru significa pendurada. E maku significa cortina. Cortina que tá pendurada no jobu, que significa a parte de cima da cortina que tá pendurada. Hazushite, tipo tirar essa parte de cima da cortina que tá pendurada, despendura, mais ou menos isso. E iki ni shitai otosu, você deixar cair de uma vez só para baixo, entendeu? E esse significa o verbo kiriotosu, esses três significados. Então, voltando para o verbo haral, a gente vê que kiriotostari significa mais ou menos nessa frase, tipo, tirar, meio que deixar para fora, tirar fora alguma coisa. Então ficaria tipo assim, kiriotostari, tirar para fora, yokozamani, tipo, na lateral, kiruyona, tipo, como se estivesse cortando. E dosa, ação, uma ação de como se estivesse cortando na lateral. E fazer, tipo, essa ação e eliminar, cortar, tirar, seria torinozoku, eliminar. E aí ele bota como exemplo, eda ou haral. Eda significa um ramo de uma árvore, tipo meio que um galho de uma árvore. Aí você haral, você corta na lateral assim, tipo o galho, você tira pra fora e pronto, cortou o galho. Aí tem esse katana o migi ni haratte kisaki o kawasu, que seria tipo pegar uma espada na lateral e passar ela na lateral, tipo passar assim cortando meio que na lateral e atravessar a ponta dela, tipo. Aí tem também o exemplo ashi o haratte taosu, que significa tipo meio que cortar o pé de alguém e fazer com que a pessoa caia, tipo a pessoa cair, pum. E tem outro significado importante que é o fude o naname shita ni hiku you ni shite kaku. Fude significa pincel, naname shita significa na diagonal vindo de cima, tentar escrever, tentar desenhar com um lápis, com um pincel meio que inclinado assim, ó. Migi ni haral. E no outro subtópico ele diz assim, Chiri kuzunado nozoki kiyomeru. Chiri significa poeira, kuzu significa resíduo, lixo, nado significa coisas do tipo, nozoki, eliminar, tirar, kiyomeru significa limpar, então seria limpar, excluindo coisas do tipo como lixo ou sujeira. E aí tem um exemplo que seria tenjo no susu o harau, que tenjo significa teto, susu significa foligem e harau tirar, tipo tirar a foligem do teto. Tem outra definição que diz iranaku natta mono o katazukeru tame uri watasu. Iranaku natta, iranai, de uma coisa que você não precisa. Iranaku natta, uma coisa que se tornou não precisável, uma coisa desnecessária, que você não precisa mais. Katazukeru significa para se livrar, tipo, para dar um fim a alguma coisa. Tame, em prol de dar o fim em uma coisa que você não precisa mais, porque se tornou não precisável, tipo, você não precisa mais. Uriwatasu, vender, tipo, mas seria tipo vender para passar pros outros, entendeu? Aí tem um exemplo, Kobutsu Haral, que significa vender uma coisa velha, vender uma coisa antiquada, vender uma coisa de segunda mão. Tem outro subtópico que diz, Kami ni yotte, tsumi, kegare, wazawai o nozoki saru. Que seria kami, seria Deus, e note seria, vem do verbo inoro, que significa orar. Tsumi significa pecado, culpa. Kegare significa coisa ruim, tipo corrupção, impureza, essas coisas ruins, tipo coisa impura, sujeira, uma coisa suja. Wazawai significa tipo calamidade, desastre natural. E nozoki saru significa eliminar.
significa eliminar alguma coisa. Então seria tipo eliminar as calamidades, as sujeiras, as impurezas, as coisas ruins, o pecado, orando para Deus. Você ora para Deus, essas coisas somem, eliminam. E isso é o significado de haral também. E tem outro subtópico que significa roi no quero. Oi significa expulsar e no quero significa se livrar de alguma coisa, tipo, você fazer com que ela saia do seu caminho. E aí ele diz um exemplo. Teo futte, tipo, balançar a mão, tipo, mexer com a mão. Hae o haral. Hae significa mosca e haral significa, nesse sentido, expulsar uma mosca balançando a mão, tipo assim, sai daqui, mosca. E outro subtópico diz, Skari nai jotai ni suru. Skari significa completamente, nai significa não existir, e jotai significa situação, nisuru, terminar com alguma coisa, eliminar com alguma coisa, sumir com alguma coisa. E aí tá aqui, Chio haral, que significa desaparecer completamente ou sumir, desaparecer e não deixar nada para trás. Aí, saindo do subtópico, a gente já chega nos tópicos, o segundo significado de haral. Todos os subtópicos de haral foi mais ou menos no sentido de que você quer eliminar alguma coisa, sumir alguma coisa. Uma coisa indesejável, uma coisa que incomoda e dá um fim naquilo. Então, o segundo significado de haral significa kesai no tame ni kinsen o watasu. Ou então, shiharal. Kesai significa o pagamento de uma conta, no tame significa em prol, ao favor. Então seria em prol do pagamento de uma conta, kinsen significa dinheiro, ou atasu, transferir ou dar. Então seria tipo transferir ou dar dinheiro em prol do pagamento de uma conta. E aí tem shiharal que significa pagar. Então o segundo significado de haral significa pagar. Pegar dinheiro e pagar uma conta, pagar qualquer coisa, entendeu? Exemplo dele seria genkin de haral. Genkin significa o dinheiro que você tá na mão. Se você for lá pesquisar no dicionário, vai mostrar o que é genkin. Aí aqui mostra que significa gen ni sonoba motteru kinsen. É o dinheiro que você tem nesse lugar, nesse momento, nessa ocasião. Gen nama. Ou então, genzai tsuyo shiteru kahe. Genzai significa no atual momento, atualmente. Tsuyo shiteru significa estar em circulação e kahe significa moeda. Então a moeda que está em circulação no momento, esse seria genkin. Genkin de harau significa pagar com o dinheiro que você tem atualmente, com a moeda atualmente, com o dinheiro vivo. Mais ou menos isso. E aí tem o terceiro significado que diz Kokoro ya chikara o soko ni katamukeru. Kokoro significa mente, chikara significa força, soko ni nisso, katamukeru significa dedicar, concentrar. Então seria concentrar força e sua mente em algo, em alguma coisa. E aí tem um exemplo, seria chuyo harau. Chuyo é atenção e harau significa prestar atenção, porque você vai estar colocando suas forças, ou então você vai estar botando a sua mente, dedicando a sua mente naquilo. Então, chuyo haral. Então, tipo, mais ou menos esse foi haral utilizando o dicionário monolingue. Então, haral não significou pagar. Significou mais ou menos prestar, pagar, mas também tem o significado de tirar alguma coisa. Você meio que tirar alguma coisa indesejável. Esse tirar alguma coisa indesejável é uma coisa indesejável, uma coisa que incomoda, se encaixaria bem no Monzen Barai. Pesquisando de novo no dicionário monolingue, ele vai dizer que é Edo jidai ni okonawarete ita tsuihou kei no uchi de motomo karui mono de hanzaisha o fukyoushou no monzen kara tsuihou suru koto. Então, mais ou menos era uma pena de expulsar as pessoas que aconteceu na Era Edo, que foi realizada na Era Edo. E entre as penas, era a mais leve, que consistia em, tipo, expulsar da porta da frente do gabinete do magistrado daquela época os criminosos. Você expulsava os criminosos do portão da frente do gabinete do magistrado. O outro seria Homonsha ni taishite menkai sura shinai de kaeraseru koto. Homonsha significa visitante e ni taishite significa em relação ao visitante. Menkai significa visita, surashinaide, sem ter feito a visita. Kaeraseru significa fazer a pessoa voltar para casa. Então seria fazer o visitante voltar para casa sem ter feito a visita. Significa tipo você ir numa porta de alguma coisa, você ir para alguma coisa, não precisa mais ou menos ser uma porta, mas você ir em algum lugar e de vez de você entrar, você voltar. É tipo você ir num show, vou lá num show e aí os guardas me barram lá. Eles me barraram e vão mandar eu voltar. Eu voltei pra casa. E mais ou menos foi isso. É bom, só quis mostrar mais ou menos como é bom usar o dicionário monolingue para você pesquisar um monte de palavras e mais ou menos entender o que significa. E agora eu vou deixar vocês com o Papai Noel, que o Papai Noel é o bicho doido. Não. Então, essa foi a palavra Monzen Barai. Ela é uma palavra muito útil, se você quiser usar. Se não quiser usar, use. Mas, vai ver como é bom usar o dicionário.
Dicionário de moda língua, pra você aprender as palavras, aprender o sentido, aprender as coisas. É bom, é bom, é bom, eu gosto. Eu, Papai Noel, gosto. E... Ah, é nós que voamos, nação. Bye, bye.